Em uma noite chuvosa, um milionário resgata uma menina pobre, sozinha e sem esperança. Mas o que ela revela sobre sua família muda tudo. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. Era uma daquelas noites em que o céu parecia desabar. O vento soprava com tanta força que fazia as árvores vergarem, e a chuva caía em torrentes, formando pequenos rios pelas ruas escuras da cidade. Relâmpagos riscavam o céu, iluminando por breves instantes o asfalto encharcado, enquanto trovões rugiam ao longe, como se o mundo estivesse reclamando de alguma injustiça esquecida. Dentro de um luxuoso carro preto, com estofados de couro impecáveis e o som abafado do motor quase inaudível, Roberto dirigia em silêncio. Roberto era um homem bem-sucedido, um verdadeiro magnata dos negócios. Apesar de sua fortuna colossal, seu semblante carregava um peso que nenhuma quantia de dinheiro poderia aliviar. Ele havia saído de uma reunião exaustiva e decidirá pegar um caminho menos movimentado para casa, buscando um pouco de paz. Naquele momento, ele não imaginava que sua vida prestes a mudar para sempre. Enquanto dirigia pela estrada deserta, algo chamou sua atenção. Em meio à tempestade, um pequeno vulto estava parado sob um ponto de ônibus. A princípio, Roberto achou que fosse um erro de visão, mas à medida que se aproximava, seus olhos confirmaram: era uma criança. Pequena, magra, encolhida como se tentasse desaparecer, a menina estava sozinha, sem qualquer proteção além de uma camiseta fina e rasgada que não servia para afastar o frio cortante da noite. Por um instante, Roberto hesitou. Ele era um homem ocupado, com uma vida cheia de compromissos e responsabilidades. Parar ali no meio da tempestade para ajudar uma desconhecida não fazia parte de seus planos. Alguém vai ajudar, pensou, mas algo dentro dele o impediu de continuar dirigindo. Era como se aquele relâmpago no céu tivesse iluminado mais do que o caminho, e iluminar a sua consciência. Com um leve toque no freio, ele encostou o carro e abaixou o vidro. A água fria da chuva entrou imediatamente, e ele sentiu o impacto do vento gelado. "Ei, você está bem?" perguntou, com a voz alta para se fazer ouvir em meio ao barulho da chuva. A menina levantou a cabeça lentamente. Seus olhos eram grandes e assustados, mas havia algo mais ali, uma tristeza profunda, como se ela carregasse o peso de muitos anos de sofrimento. Ela não respondeu. Apenas o encarou, como se não soubesse se ele era real ou mais um truque cruel do destino. Roberto saiu do carro, ignorando o fato de que estava se molhando. Ele se aproximou com cuidado, temendo assustá-la. "Você está sozinha? Onde estão seus pais?" insistiu, agora em um tom mais suave. A menina finalmente balbuciou algo, mas a voz era tão baixa que ele mal conseguiu entender. Ele se abaixou para ficar na altura dela. "Não tenho mais ninguém", disse ela, quase sussurrando. Essas palavras atingiram Roberto como um soco no estômago. Ele olhou em volta, tentando encontrar alguma explicação, alguém que pudesse estar por perto. Mas não havia ninguém. Era só ela, naquela noite gelada e cruel, enfrentando a tempestade sozinha. Sem pensar duas vezes, ele tomou uma decisão. "Venha comigo." "Você não pode ficar aqui", disse, estendendo a mão. A menina hesitou por um momento, olhando para a mão dele como se fosse algo estranho, algo que ela não via há muito tempo, um gesto de bondade. Com um movimento tímido, ela segurou a mão de Roberto, e ele a levou até o carro. Dentro do veículo, o calor do aquecedor começou a devolver um pouco de cor ao rosto pálido da menina. Roberto tirou seu casaco e o colocou sobre os ombros dela. Ela tremia, mas não apenas de frio. Havia algo mais profundo naquele tremor, algo que ele ainda não entendia, mas sentia. Enquanto dirigia novamente, Roberto olhou pelo retrovisor. A menina estava sentada no banco traseiro, encolhida no canto, com os olhos fixos na janela, observando a chuva como se estivesse perdida em um mundo que ele não podia alcançar. Naquele momento, algo mudou dentro dele. Roberto, que havia passado anos obcecado por sua carreira, acumulando riqueza e poder, percebeu que talvez estivesse olhando para a coisa mais importante que já encontrara em sua vida. Uma vida que ele ainda não sabia, mas estava prestes a se entrelaçar com a dela de maneira irrevogável.
A noite da tempestade não era apenas sobre o clima furioso lá fora. Era o início de uma jornada inesperada, uma jornada que testaria seus limites, desafiaria suas prioridades e, acima de tudo, transformaria completamente o significado da palavra família para ele. Dentro do carro, o silêncio só era quebrado pelo barulho dos limpadores de para-brisa lutando contra a chuva incessante. Roberto dirigia com uma mistura de preocupação e curiosidade, enquanto olhava pelo retrovisor para a pequena figura sentada no banco de trás. A menina estava encolhida, agarrada ao casaco que ele havia colocado sobre seus ombros. Era evidente que estava exausta e desconfiada, mas também aliviada por estar longe da tempestade. A mansão de Roberto ficava em um bairro afastado, cercada por muros altos e uma imponente cerca-viva. Ele raramente levava alguém para sua casa, mas algo sobre aquela menina o fez ignorar suas regras pessoais. Quando chegaram, o portão automático se abriu com um leve zumbido, revelando um jardim bem cuidado e uma fachada iluminada. Roberto estacionou o carro na garagem e desceu, dando a volta para abrir a porta traseira. "Venha, está tudo bem agora", disse ele, tentando transmitir segurança. A menina hesitou antes de sair. Seus olhos examinavam o ambiente ao redor, quase como se não acreditasse que um lugar assim pudesse existir. Para ela, aquela mansão parecia saída de um sonho, ou talvez de uma história que sua mãe costumava contar. Assim que entraram na casa, a luz quente e o cheiro de madeira polida envolveram os dois. Roberto gesticulou para que ela se sentasse em um grande sofá de couro na sala principal, enquanto ele tirava o casaco molhado e ligava a lareira. "Qual é o seu nome?" perguntou ele, enquanto ajustava as chamas. A menina olhou para ele com olhos grandes e brilhantes, mas não respondeu de imediato. Parecia pesar se podia confiar nele. Finalmente, com a voz baixa e hesitante, respondeu: "Ana." "É um lindo nome, Ana." "Meu nome é Roberto", disse ele com um sorriso. "Você está com fome?" Ana assentiu timidamente, e Roberto chamou uma de suas empregadas, Dona Lúcia, para preparar algo. Dona Lúcia, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor, ficou surpresa ao ver a menina, mas não fez perguntas. Ela apenas foi para a cozinha e voltou minutos depois com uma tigela de sopa quente e um pedaço de pão fresco. Enquanto Ana comia, Roberto sentou-se em uma poltrona próxima, observando-a. Havia algo de frágil e ao mesmo tempo resiliente nela, algo que ele não conseguia definir. Ela comia com cuidado, como se estivesse acostumada a racionar cada pedaço, temendo que fosse sua última refeição por um tempo. "Ana, posso perguntar o que aconteceu?" disse ele, suavemente. A menina parou de comer e abaixou a cabeça. Por um momento, parecia que ela não ia responder, mas então começou a falar, com a voz trêmula. "Minha mãe e meu pai, eles morreram há 2 anos. Depois disso, fui morar com meus tios, mas eles não gostam de mim." Ela fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. "Eles me mandaram embora hoje porque disseram que eu não ajudo o suficiente. Eu só trabalhava, mas eles achavam que eu não fazia o bastante." Roberto sentiu um aperto no peito. A ideia de uma criança tão pequena ser expulsa de casa por aqueles que deveriam cuidar dela era revoltante. Ele se inclinou para a frente, tentando oferecer alguma forma de conforto. "Ana, você não tem culpa de nada disso. Entende? Eles não deveriam ter feito isso com você." Sua voz era firme, mas carregada de emoção. A menina olhou para ele, e por um momento, parecia que uma barreira havia se quebrado. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Ela rapidamente a limpou com a manga do casaco, como se estivesse envergonhada. "Eu só queria ter uma família de verdade de novo", murmurou, quase inaudível. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Roberto. Ele era um homem que havia conquistado tudo que o dinheiro podia comprar, mas agora, sentado diante daquela menina, sentiu um vazio que nunca havia percebido antes. Ele não tinha família. Seus pais haviam partido há muitos anos, e sua dedicação ao trabalho o afastara de qualquer possibilidade de criar laços profundos com outras pessoas. De repente, tudo parecia insignificante diante da dor de Ana. Roberto se levantou e foi até a cozinha, onde Dona Lúcia o esperava, curiosa. "Lúcia,
prepare o quarto de hóspedes ao lado do meu. Ana vai passar a noite aqui, disse ele, sem deixar espaço para questionamentos. Quando voltou para a sala, Ana estava quase adormecendo no sofá. Seus olhos estavam pesados, mas ainda havia uma ponta de medo em seu rosto, como se ela temesse que tudo aquilo fosse temporário, que em algum momento ele a mandaria embora também. Vamos, vou te mostrar onde você vai dormir, disse Roberto, estendendo a mão novamente. Ana se levantou e o seguiu. Quando chegaram ao quarto, ela ficou sem palavras. A cama era grande, com lençóis brancos e macios. Havia uma poltrona perto da janela e uma luminária que emitia uma luz suave e aconchegante. Para Ana, que estava acostumada a dormir em um canto frio e apertado, aquele quarto parecia um castelo. Se precisar de alguma coisa, estarei no quarto ao lado, tá bom? Disse Roberto. Ela sentiu, ainda sem dizer nada, e ele saiu, fechando a porta atrás de si. Por um longo tempo, Roberto ficou sentado em sua cama, pensando. Algo naquela menina o havia tocado de uma maneira que ele não conseguia explicar. Ele sabia que aquela noite era apenas o começo de algo maior, algo que mudaria a vida de ambos para sempre. Enquanto a chuva continuava a cair lá fora, Roberto percebeu que aquela tempestade não era apenas um evento climático. Era um presságio, um sinal de que sua vida estava prestes a tomar um rumo que ele jamais imaginaria. E, pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu disposto a enfrentar o que quer que viesse. Afinal, ele sabia que não era apenas Ana que precisava de ajuda. Talvez ele também precisasse dela. A manhã seguinte trouxe uma calmaria inesperada. O céu, antes tomado por nuvens escuras e ameaçadoras, agora exibia um tom suave de azul, como se quisesse compensar a tempestade da noite anterior. Roberto desceu para a sala de estar ainda pensando na noite anterior. Ele não sabia ao certo o que faria a seguir, mas uma coisa era clara, não podia simplesmente devolver Ana para as ruas. Ele a encontrou na cozinha, sentada à mesa com Dona Lúcia. A menina segurava uma xícara de chá quente com as duas mãos, como se aquele gesto simples fosse um luxo que ela nunca havia experimentado. Quando Roberto entrou, ela ergueu os olhos, ainda desconfiada, mas com uma pitada de esperança. Dormiu bem, Ana? Perguntou ele, tentando parecer despreocupado, embora sua mente estivesse a 1000 por hora. Sim, respondeu ela baixinho, mas havia algo no tom de sua voz que denunciava que ainda se sentia deslocada. Roberto sentou-se à mesa, observando Ana com atenção. Cada detalhe dela parecia contar uma história. O cabelo despenteado, as roupas desvestadas, o olhar que, apesar de terno, carregava uma dor incomum para alguém tão jovem. Ele sabia que não podia simplesmente ignorar o que aquela criança havia passado. Ana, me diga uma coisa, você tem algum parente? Alguém que possa cuidar de você? Perguntou com cautela. A menina abaixou os olhos, mexendo na xícara com o dedo indicador. Houve um longo silêncio antes que ela respondesse. Eu só tinha minha mãe e meu pai. Depois que eles se foram, morei com meus tios. Mas eles não querem mais saber de mim. As palavras dela vieram como um golpe. Roberto sabia que o mundo era duro, mas ouvir aquilo de uma criança era algo que ele não estava preparado para processar. Ele respirou fundo e passou a mão pelos cabelos, tentando organizar seus pensamentos. O que ele deveria fazer? Procurar uma instituição? Deixar que o sistema cuidasse dela? Algo dentro dele dizia que nenhuma dessas opções era boa o suficiente. E quanto aos seus tios? Onde eles moram? Insistiu. Ana olhou com olhos grandes, cheios de algo que ele não conseguia decifrar imediatamente: medo. Eles não são boas pessoas, disse ela, hesitando. Não quero voltar para lá. A simplicidade e o peso daquelas palavras apertaram o coração de Roberto. Ele se levantou da mesa e caminhou até a janela, olhando para o jardim perfeitamente aparado lá fora. O silêncio na cozinha era quase palpável. Naquele momento, algo dentro dele mudou. Roberto sempre foi um homem prático, guiado pela lógica e pela razão. Ele gostava de controlar as variáveis da vida, de ter respostas claras para cada situação. Mas agora, diante de Ana, ele sentia que nenhuma resposta lógica era suficiente.
Ele precisava tomar uma decisão, uma que não estava em nenhum manual de negócios ou livro de autoajuda que já lera. Ele se virou para Ana, com um olhar firme e determinado. Ana, você não vai voltar para os seus tios. Não enquanto eu puder fazer algo por você. A menina piscou, confusa. Parecia não acreditar no que acabará de ouvir. O que isso quer dizer? Perguntou ela, sua voz quase um sussurro. Isso quer dizer que, a partir de agora, eu vou cuidar de você. Vou garantir que você tenha tudo o que precisa, respondeu Roberto, sentindo uma mistura de convicção e nervosismo. Dona Lúcia, que até então estava quieta, abriu um sorriso discreto, mas não disse nada. Ela sabia que Roberto não tomava decisões levianamente, e ver aquele homem tão reservado fazer algo tão altruísta tocou profundamente. Ana continuou olhando para ele, como se tentasse entender se aquilo era real. Finalmente, seus olhos se encheram de lágrimas. Você quer dizer que eu posso ficar? Perguntou ela, a voz tremendo. Quero dizer que, enquanto eu estiver aqui, você nunca mais vai precisar se preocupar com onde dormir ou o que comer, respondeu Roberto. Aquelas palavras quebraram algo dentro dela. Ana começou a chorar, mas não de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de esperança. Ela cobriu o rosto com as mãos, tentando esconder a emoção, mas Roberto se aproximou e colocou uma mão gentil em seu ombro. Está tudo bem, Ana. Agora você está segura, disse ele, com uma sinceridade que ele mesmo não sabia que tinha. Enquanto a menina chorava, Roberto sentiu algo que há muito tempo não sentia: propósito. Ele sempre pensou que sua fortuna e suas conquistas eram o ápice de sua vida, mas naquele momento, percebeu que tudo isso era vazio sem algo maior, sem um motivo verdadeiro para usar o que tinha. A partir daquele instante, ele sabia que sua vida estava prestes a mudar. Cuidar de Ana não seria fácil, ele precisaria entender mais sobre o que ela havia passado, enfrentar o sistema que a havia deixado à mercê de parentes cruéis, e acima de tudo, aprender a ser alguém em quem ela pudesse confiar. Mas, por alguma razão, ele não estava com medo. Pela primeira vez em anos, sentia que estava fazendo algo que realmente importava. Aquela decisão inesperada não era apenas um ato de bondade. Era o início de uma nova jornada, tanto para ele quanto para Ana. Uma jornada que os ensinaria, juntos, o verdadeiro significado de família. Nos dias que se seguiram à decisão de Roberto, a presença de Ana trouxe uma energia diferente à mansão. O lugar, antes silencioso e quase impessoal, parecia ganhar vida com a presença da menina. Roberto começou a ajustar sua rotina para incluir Ana em seu dia a dia, algo completamente novo para ele. Ele sabia que estava apenas começando a entender o que aquela decisão implicava, mas estava determinado a fazer a diferença na vida dela. Ainda assim, havia muitas perguntas pairando no ar. Quem eram os pais de Ana? Como tinham morrido? E, acima de tudo, por que os tios dela trataram com tanto desprezo? Roberto sabia que precisava de respostas para ajudar Ana de verdade. Mas ele também sabia que só poderia obtê-las no momento certo, quando ela estivesse pronta para contar. Uma tarde, enquanto Roberto trabalhava em seu escritório, Ana apareceu na porta. Estava segurando um pequeno caderno, com as bordas gastas e a capa um pouco rasgada. Parecia nervosa, hesitando antes de entrar. O que foi, Ana? Perguntou ele, levantando o olhar do computador. Está tudo bem? Ela mordeu o lábio e entrou, segurando o caderno com força. Sentou-se na cadeira em frente à mesa dele e ficou em silêncio por alguns segundos antes de finalmente falar. Eu queria te mostrar isso, disse ela, estendendo o caderno. Roberto pegou o objeto com cuidado. A capa dizia Diário de Família em letras infantis, escritas com uma caneta que já começava a desbotar. Ele abriu na primeira página e encontrou desenhos simples, rabiscos que claramente eram obra de uma criança. Um deles era de uma mulher com longos cabelos cacheados segurando a mão de uma menina. Havia um homem alto ao lado delas, sorrindo. Esse é você? Perguntou ele, apontando para o desenho. Ana assentiu. É minha família, era. Minha mãe, meu pai e eu, disse ela, com a voz baixa.
Roberto continuou virando as páginas. Havia mais desenhos e algumas anotações, como listas de coisas que queriam fazer juntos: ir ao parque, comer sorvete de chocolate, ver o mar. Mas, à medida que ele avançava, o tom do diário começou a mudar. As páginas passaram a ter menos desenhos e mais palavras, como se a criança que o escrevia estivesse tentando documentar algo importante. Foi minha mãe que começou o diário, explicou Ana, observando Roberto atentamente. Ela dizia que era para eu nunca esquecer de onde vim. Quando ele chegou às últimas páginas, notou uma mudança brusca. As anotações pareciam mais apressadas, quase desesperadas. Em uma das páginas, a mãe de Ana havia escrito algo que chamou a atenção de Roberto. Se algo acontecer conosco, espero que Ana encontre o irmão de Ricardo. Ele é nossa única esperança. Roberto congelou. Ricardo era o nome do pai de Ana, e, pela descrição, a mãe dela estava se referindo a ele. Era impossível ignorar o significado daquelas palavras. Ele fechou o diário lentamente, olhando para Ana com uma mistura de surpresa e preocupação. Ana, você sabe quem é esse irmão de Ricardo que sua mãe mencionou? Perguntou ele, tentando esconder o nervosismo na voz. Ela sentiu, mas parecia hesitante. Minha mãe sempre falava de um tio, um homem que era muito rico. Ela disse que ele morava em uma casa grande, mas que nunca o conheci porque eles brigaram muito tempo atrás. O coração de Roberto disparou. Ele sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. Poderia ser possível? Ele mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ana, você sabe o nome desse tio? Insistiu, agora incapaz de esconder a urgência na voz. Ela olhou diretamente para ele, seus olhos grandes e inocentes encarando os dele com uma confiança que só crianças podem ter. Minha mãe disse que o nome dele era Roberto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto ficou imóvel, incapaz de processar completamente o que acabará de ouvir. Ele era o tio que a mãe de Ana mencionara? Como ele nunca soube disso? Memórias de anos atrás começaram a inundar sua mente, discussões com seu irmão Ricardo, divergências familiares que os afastaram. Ele havia deixado aquelas mágoas para trás, enterradas sob anos de trabalho e ambição. Mas agora, tudo parecia vir à tona de uma vez só. Meu Deus, murmurou ele, levando a mão à testa. Ana observava atentamente, como se estivesse tentando entender a reação dele. Roberto olhou para ela, agora com os olhos marejados. Ana, eu sou o irmão do seu pai. Sou o tio de quem sua mãe estava falando. As palavras pairaram no ar, como se o tempo tivesse parado. Ana ficou paralisada, o rosto dela mostrando um misto de choque e alívio. Você é meu tio? Perguntou ela, incrédula. Roberto assentiu, ainda tentando encontrar as palavras certas. Sim, Ana. Eu não fazia ideia, se soubesse, jamais teria deixado você passar por tudo isso. Me perdoe. Ela o encarou por alguns segundos antes de se levantar e correr para abraçá-lo. O gesto pegou Roberto de surpresa, mas ele retribuiu o abraço com força, sentindo as lágrimas rolarem por seu rosto. Era um momento de redenção, mas também de dor. Ele se sentia culpado por não ter estado presente, por ter deixado sua própria família sofrer sem saber. Enquanto eles se abraçavam, Roberto percebeu que aquele momento mudava tudo. Ana não era apenas uma menina que ele havia resgatado. Ela era sua família, sua responsabilidade, e ele faria o que fosse necessário para honrar o desejo de sua mãe e garantir que Ana tivesse o futuro que merecia. Naquele instante, ele sabia que a jornada deles juntos estava apenas começando. E, embora houvesse muitas perguntas a serem respondidas e desafios a serem enfrentados, Roberto sentiu, pela primeira vez em anos, que estava exatamente onde deveria estar. Após a revelação de que Roberto era o tio de Ana, algo mudou na relação entre os dois. O vínculo que antes era de um benfeitor e uma criança vulnerável agora se tornava algo muito mais profundo e significativo. Eles eram família. Porém, essa conexão recém-descoberta trouxe consigo uma avalanche de emoções e perguntas que os dois precisariam enfrentar juntos. Nos dias que se seguiram, Ana começou a se sentir mais à vontade na mansão. Antes tímida e reservada,
Ela agora explorava os espaços com curiosidade. Mas mesmo com os momentos de leveza, havia um peso invisível pairando sobre ela. Roberto percebeu isso e sabia que, por trás dos sorrisos tímidos e das brincadeiras esporádicas, Ana ainda carregava muitas cicatrizes emocionais. Uma tarde, enquanto ele trabalhava em seu escritório, Ana entrou silenciosamente e sentou-se em uma poltrona próxima. Ela segurava o caderno que havia mostrado a ele dias antes, o diário de família. Roberto, percebendo a presença dela, fechou o laptop e voltou toda a sua atenção para a menina. "Posso fazer uma pergunta?" Ela começou, com a voz baixa. "Claro, Ana." "Pode perguntar o que quiser", respondeu ele, tentando transmitir confiança. "Por que você e o meu pai brigaram?" A pergunta veio com a honestidade brutal de uma criança, mas atingiu Roberto como uma flecha. Ele respirou fundo, inclinando-se para a frente. Era uma pergunta difícil, mas ele sabia que devia a verdade a ela. "Seu pai e eu éramos muito diferentes, Ana. Eu sempre fui muito focado no trabalho, nas minhas ambições. Ele, por outro lado, valorizava mais as coisas simples da vida. E isso nos fez discordar sobre muitas coisas. Com o tempo, essas diferenças viraram discussões e acabamos nos afastando." Ele fez uma pausa, olhando nos olhos dela. "Mas nunca deixei de amá-lo. E agora me arrependo profundamente de não ter feito as pazes enquanto podia." Ana ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra. Finalmente, ela perguntou: "Você acha que ele ficou bravo com você?" Roberto sorriu, mas era um sorriso triste. "Talvez ele tenha ficado magoado, mas seu pai tinha um coração enorme. Tenho certeza de que ele me perdoou, mesmo sem eu pedir desculpas. E sabe de uma coisa? Ele deve estar muito orgulhoso de você." "Eu sei que estou." Aquelas palavras fizeram os olhos de Ana se encherem de lágrimas. Ela se levantou e foi até Roberto, abraçando-o de forma inesperada. Ele retribuiu o gesto, envolvendo-a com os braços como se quisesse protegê-la de todo o mal do mundo. Naquele abraço, algo foi curado dentro de ambos. Ana, que havia perdido tudo, começava a sentir que tinha alguém em quem podia confiar. E Roberto, que sempre se considerou um homem solitário e distante, encontrou na menina um motivo para reavaliar sua própria vida. A partir daquele dia, eles começaram a passar mais tempo juntos. Roberto fazia questão de incluir Ana em sua rotina, levando-a a lugares que ela nunca tinha visto antes. Um dia, ele a levou ao parque que ficava perto da mansão. Era uma tarde ensolarada, e o ar fresco parecia encher os pulmões com uma energia nova. "Eu costumava vir aqui quando era pequeno, com seu pai", disse Roberto, enquanto os dois caminhavam por uma trilha arborizada. "Nós adorávamos andar de bicicleta. Ele sempre ganhava de mim nas corridas." Ana sorriu. "Você era ruim em andar de bicicleta?" perguntou ela, rindo. "Talvez um pouco", admitiu Roberto, com uma risada. "Mas seu pai era muito competitivo. Ele adorava me provocar." As histórias que Roberto contava sobre o pai de Ana ajudavam a menina a se conectar com as memórias que ela guardava. Era como se, através das palavras dele, o pai dela voltasse a viver de alguma forma. Roberto também sentia que, ao compartilhar essas histórias, estava se reconciliando com o passado. Em outra ocasião, Ana encontrou uma caixa de fotos antigas no sótão da mansão. Ela desceu correndo para mostrá-las a Roberto, e juntos, eles passaram horas olhando as imagens. Havia uma em particular que chamou a atenção dela, uma foto de Roberto e Ricardo, ambos jovens, sorrindo ao lado de uma bicicleta quebrada. "O que aconteceu aqui?" perguntou Ana, curiosa. Roberto riu ao lembrar. "Ah, essa foi uma das poucas vezes que eu ganhei dele em uma corrida. Ele ficou tão bravo que acabou atropelando uma pedra e destruindo a bicicleta. Ficamos rindo disso por semanas." Ana gargalhou, e Roberto percebeu o quanto aquele som era raro, mas precioso. Cada sorriso que ele conseguia arrancar dela era uma pequena vitória. Ele sabia que o processo de cura seria longo, mas momentos como aquele mostravam que estavam no caminho certo. Ainda assim, havia momentos em que o passado voltava para assombrar Ana.
À noite, ela às vezes acordava chorando, presa em pesadelos que pareciam reviver os traumas que havia sofrido. Roberto, que nunca tinha lidado com crianças antes, aprendeu rapidamente a acalmá-la. Ele entrava no quarto dela, sentava-se ao lado da cama e segurava sua mão até que ela voltasse a dormir. Essas noites eram difíceis, mas também reforçavam o laço entre eles. Roberto começou a entender que cuidar de Ana não era apenas prover um lar ou garantir que ela estivesse segura. Era estar presente, ser um porto seguro em meio às tempestades internas que ela enfrentava. Com o tempo, Roberto percebeu que Ana também estava mudando algo dentro dele. Antes tão focado em sua carreira e em acumular riquezas, ele agora encontrava alegria nas pequenas coisas, um sorriso dela, uma tarde juntos no parque, ou mesmo um simples jantar em família. A conexão entre eles não era apenas de sangue. Era uma conexão emocional, construída dia após dia, com gestos de amor e compreensão. Ambos haviam perdido algo importante em suas vidas, mas agora encontravam um no outro uma chance de recomeçar. E, embora o caminho ainda fosse longo, Roberto sabia que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir que Ana nunca mais se sentisse sozinha. Afinal, ela não era apenas sua responsabilidade. Ela era sua segunda chance de redescobrir o verdadeiro significado de família. Os dias de calmaria na mansão foram interrompidos por uma inquietação crescente em Roberto. Apesar de toda a evolução emocional entre ele e Ana, uma pergunta continuava a martelar sua mente: como alguém podia fazer tão mal a uma criança tão inocente? Ele não conseguia aceitar a ideia de que os tios de Ana haviam escapado impunes. O simples pensamento de tudo que ela havia suportado fazia seu sangue ferver. Roberto decidiu que precisava agir. Não apenas por Ana, mas por todas as crianças que sofriam nas mãos de pessoas cruéis. Uma manhã, enquanto Ana brincava no jardim, Roberto chamou seu advogado, Dr. Arthur, um homem de confiança que o havia ajudado em diversas situações complicadas no mundo dos negócios. Arthur, preciso da sua ajuda em algo muito importante. Não tem nada a ver com contratos ou negócios. É sobre minha sobrinha, Ana, começou Roberto, a voz séria. Arthur, sempre pragmático, ajustou os óculos e pegou um bloco de notas. Diga, Roberto. O que aconteceu? Roberto contou tudo. Como havia encontrado Ana sozinha na tempestade, as condições terríveis em que ela vivia com os tios, e como descobriu que ela era sua sobrinha. Cada detalhe parecia encher Arthur de indignação. Quero que descubra tudo sobre os tios dela, disse Roberto. Quero saber onde vivem, o que fazem e, principalmente, se há algo que possa incriminá-los pelo que fizeram a Ana. Arthur assentiu, já anotando os pontos principais. Isso é sério, Roberto. Se eles negligenciaram ou abusaram de Ana, podemos levá-los à justiça. Mas vamos precisar de provas concretas. Vou começar imediatamente. Nos dias que se seguiram, Arthur e sua equipe investigaram os tios de Ana. Eles descobriram que o casal vivia em um bairro humilde, mas tinham um histórico suspeito. Vizinhos relataram brigas frequentes, e havia boatos de que usavam Ana como mão de obra em pequenos serviços em troca de dinheiro, sem nunca investir em seu bem-estar. Além disso, as condições da casa eram deploráveis, algo que contrastava com a renda razoável que o casal declarava. Roberto, ao ouvir as primeiras conclusões, ficou furioso. Ele não entendia como alguém podia tratar uma criança dessa forma, especialmente alguém da família. Mas não queria agir impulsivamente. Sabia que, para proteger Ana de verdade, precisava garantir que os tios não tivessem mais nenhum poder sobre ela. Eles não podem continuar vivendo como se nada tivesse acontecido, disse Roberto a Arthur. Quero justiça, mas também quero garantir que Ana nunca mais tenha que olhar para essas pessoas. Arthur concordou e sugeriu uma estratégia: levar o caso às autoridades e expor o comportamento dos tios de Ana na mídia. Roberto sabia que isso significava entrar em um campo complicado, mas estava disposto a enfrentar qualquer coisa por Ana. Com a ajuda de psicólogos e assistentes sociais, Roberto reuniu uma série de depoimentos que comprovavam os maus tratos. Ana, embora relutante no início, concordou em falar com um profissional sobre tudo o que havia vivido. Foi um momento difícil,
mas Roberto estava ao lado dela o tempo todo, segurando sua mão e garantindo que ela sabia que não estava mais sozinha. Você é muito corajosa, Ana, disse ele, após uma das sessões. Tudo isso vai ajudar não só você, mas outras crianças que podem estar passando pelo mesmo. Ana apenas assentiu, ainda processando tudo. Embora fosse doloroso reviver os momentos sombrios, ela sentia que estava fazendo algo importante. E, pela primeira vez, percebia que alguém estava lutando por ela. Quando o caso chegou às autoridades, foi aberto um inquérito contra os tios de Ana. Eles foram convocados para depor, e sua reação foi de puro cinismo. Nós cuidamos dela o melhor que pudemos, insistiu o tio, embora as evidências dissessem o contrário. Mas os vizinhos, motivados pela coragem de Ana em falar, também começaram a relatar episódios de maus tratos. O cerco se fechava, e Roberto sabia que era apenas uma questão de tempo até que a justiça fosse feita. Paralelamente, Roberto decidiu usar sua influência na mídia. Ele contatou jornalistas confiáveis e contou a história de Ana, preservando sua identidade, mas deixando claro que aquilo era um exemplo de algo maior, o abandono e a exploração de crianças vulneráveis. A história ganhou repercussão, e Roberto usou a atenção para promover uma campanha contra a negligência infantil, criando um fundo em nome dos pais de Ana para ajudar crianças em situações semelhantes. Não se trata apenas de Ana, ele disse em uma entrevista. Trata-se de todas as crianças que precisam de uma voz, alguém que lute por elas. Enquanto isso, o processo contra os tios de Ana avançava. Com as provas e os depoimentos apresentados, ficou claro que eles não tinham condições de cuidar de ninguém, muito menos de uma criança. Eles foram declarados culpados de negligência e abuso, e perderam qualquer direito de reivindicar guarda sobre Ana. Além disso, receberam penas que incluíam trabalho comunitário e acompanhamento psicológico obrigatório, garantindo que não tivessem mais a chance de prejudicar ninguém. No dia em que o caso foi encerrado, Roberto e Ana estavam sentados juntos na sala de estar. A notícia chegou por telefone. Os tios haviam sido oficialmente condenados, e Ana estava livre deles para sempre. Isso significa que eles nunca mais vão me machucar? Perguntou Ana, olhando para Roberto com um misto de esperança e cautela. Isso mesmo, Ana. Nunca mais. Você está segura agora, respondeu ele, segurando a mão dela. Ana sorriu, um sorriso tímido, mas genuíno. Era como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Roberto sentiu um alívio imenso, mas também um senso renovado de responsabilidade. Ele sabia que, embora a justiça tivesse sido feita, o verdadeiro trabalho apenas começava. Ele ainda precisava garantir que Ana tivesse uma infância feliz e uma vida cheia de oportunidades. Naquele momento, enquanto olhava para sua sobrinha, Roberto percebeu que sua busca por justiça havia se transformado em algo muito maior. Não era apenas sobre corrigir o passado. Era sobre construir um futuro onde Ana pudesse crescer com amor, segurança e, acima de tudo, esperança. Com a justiça feita e os tios de Ana fora de seu caminho, a vida da menina começou a tomar um rumo completamente diferente. O que antes era incerteza e medo agora começava a se transformar em segurança e esperança. Para Roberto, aquela não era apenas uma virada na vida de Ana, mas também na sua própria. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentia que estava construindo algo verdadeiramente significativo. A primeira grande mudança foi a rotina. Ana, que antes mal sabia o que era viver como uma criança, começou a experimentar pequenas alegrias que pareciam mágicas para ela. Roberto a matriculou em uma escola particular, algo que ela nunca havia imaginado ser possível. Ele a acompanhou no primeiro dia de aula, e o nervosismo dela era evidente. E se ninguém gostar de mim? Perguntou Ana, segurando a mão dele com força enquanto caminhavam até o portão da escola. Roberto se abaixou até ficar na altura dela e sorriu. Eles vão adorar você, Ana. E, se não gostarem, isso é problema deles, não seu. Você é incrível do jeito que é. Ela sorriu timidamente, e aquele momento ficou gravado na memória de Roberto. Ele sabia que aquele passo era essencial para ajudá-la a construir um futuro, mas também sabia que seria um desafio. Nos primeiros dias, Ana voltou para casa falando pouco sobre a escola. Ela era tímida,
e fazer amigos parecia algo distante. Roberto percebeu que precisava ajudá-la a encontrar confiança em si mesma. Foi então que decidiu matriculá-la em uma aula de artes, já que ela adorava desenhar. Ele se lembrava dos desenhos que havia encontrado no diário dela, e algo lhe dizia que aquela poderia ser uma boa forma de Ana expressar seus sentimentos. Na primeira aula, Ana voltou radiante. Ela havia pintado um quadro de um campo com flores e um céu cheio de cores vibrantes. Ficou lindo, Ana, elogiou Roberto, examinando o quadro com atenção. Você tem muito talento. A professora disse que eu deveria continuar desenhando. Ela até falou que eu posso participar de uma exposição para crianças, disse Ana, com um brilho nos olhos. Para Roberto, ver aquela felicidade no rosto dela era a maior recompensa. Ele decidiu apoiar ainda mais os interesses dela, incentivando-a a explorar diferentes atividades. Eles começaram a fazer passeios ao museu e ao teatro, coisas que Roberto nunca havia considerado importantes antes de conhecer Ana. Com o passar do tempo, Ana começou a florescer. Sua timidez deu lugar a uma personalidade curiosa e criativa. Ela fez amigos na escola e começou a trazer seus colegas para estudar na mansão, algo que Roberto não se importava de jeito nenhum. Na verdade, ele adorava ouvir o som de risadas ecoando pela casa, um som que ele nem sabia que sentia falta. Mas, enquanto Ana crescia e prosperava, Roberto também passava por sua própria transformação. Antes, ele se via como um homem de negócios, alguém que media o sucesso por números e conquistas materiais. Agora, ele percebia que o verdadeiro sucesso estava nos momentos que compartilhava com Ana, nas pequenas vitórias do dia a dia. Foi durante uma dessas reflexões que Roberto teve uma ideia que mudaria ainda mais suas vidas. Ele se lembrou do fundo que havia criado em nome dos pais de Ana para ajudar crianças vulneráveis. Até então, o projeto era algo distante, gerido por uma equipe que ele contratara. Mas agora, ele decidiu que queria estar mais envolvido. Ana, o que você acha de ajudarmos outras crianças como você? Perguntou ele um dia, enquanto eles pintavam juntos no estúdio que haviam montado na mansão. Ana olhou para ele, curiosa. Como assim? Bem, há muitas crianças que ainda estão passando por situações difíceis, como você passou. Pensei que poderíamos criar um lugar onde elas possam se sentir seguras, aprender coisas novas e, quem sabe, encontrar uma nova família. Os olhos de Ana brilharam. Eu acho isso incrível, tio Roberto. Acha que podemos mesmo fazer isso? Eu tenho certeza que podemos, respondeu ele, com um sorriso. A partir daquele momento, Roberto começou a transformar sua ideia em realidade. Ele usou sua influência e recursos para construir um centro comunitário dedicado a crianças em situações vulneráveis. O lugar oferecia aulas de arte, música, esportes e apoio psicológico. Ana participou ativamente do projeto, ajudando a decorar as salas com seus desenhos e até sugerindo atividades para as crianças. No dia da inauguração, Ana fez um discurso que emocionou todos os presentes. Eu sei como é se sentir sozinho e com medo, disse ela, segurando o microfone com firmeza. Mas também sei como é encontrar alguém que acredita em você. Espero que este lugar possa ser isso para muitas outras crianças, assim como meu tio Roberto foi para mim. As palavras de Ana tocaram profundamente Roberto. Ele sabia que, naquele momento, ela não era mais apenas uma menina vulnerável. Ela era uma jovem forte, cheia de potencial e pronta para reescrever sua história. A virada de vida de Ana não foi apenas sobre sair de uma situação difícil. Foi sobre encontrar amor, segurança e oportunidades. E, para Roberto, foi sobre descobrir que as maiores riquezas não estão nos bens materiais, mas nas conexões que fazemos e nas vidas que tocamos. Juntos, eles não apenas mudaram suas próprias vidas, mas começaram a mudar o mundo ao redor deles, uma criança de cada vez. O dia amanheceu com o céu tingido de um azul vibrante, como se até a natureza comemorasse o novo capítulo na vida de Roberto e Ana. Era um momento especial, a inauguração oficial do centro comunitário que haviam construído juntos. Para Ana, aquele lugar não era apenas um projeto, era uma prova viva de que sua dor havia se transformado em esperança, não apenas para ela, mas para muitas outras crianças. Roberto observava a agitação ao redor.
Havia crianças correndo pelo pátio, algumas brincando com bolas coloridas e outras experimentando os instrumentos musicais recém-adquiridos. Professores e voluntários estavam espalhados, ajudando a organizar as atividades. Ele percebeu que a mansão, que antes parecia tão vazia e sem propósito, agora tinha se expandido em espírito, alcançando todos aqueles pequenos corações. Ana estava no centro de tudo, ajudando uma menina a montar um quebra-cabeça. Seu rosto irradiava felicidade, e Roberto não pôde evitar um sorriso. Ela parecia tão diferente da menina tímida e assustada que ele havia encontrado debaixo da tempestade. Agora, Ana era uma força de vida, cheia de energia e otimismo. Está na hora do seu discurso, Ana, disse Roberto, aproximando-se. Ela olhou para ele com um misto de nervosismo e entusiasmo. E se eu errar? Perguntou, segurando a mão dele. Você não vai errar. Apenas fale com o coração, como sempre faz. Ele deu um leve aperto na mão dela, encorajando-a. Ana subiu ao pequeno palco montado no centro do pátio. Todas as crianças, voluntários e convidados se voltaram para ela. O microfone parecia grande em suas mãos pequenas, mas sua voz ecoou com força e emoção. Há alguns meses, eu não sabia o que era ter uma casa de verdade. Não sabia o que era ter alguém que se importasse comigo de verdade. Mas hoje, olhando para este lugar, sei que tudo mudou. E não mudou só para mim. Vai mudar para todas as crianças que vierem aqui, porque agora elas têm um lugar onde podem sonhar e ser felizes. Ela fez uma pausa, olhando para Roberto. Obrigada, tio Roberto, por acreditar em mim quando eu mesma não acreditava. O público aplaudiu de pé, e Roberto sentiu seus olhos marejarem. Aquele momento era mais do que ele poderia imaginar. Não apenas porque Ana estava florescendo, mas porque ele sabia que estava vivendo algo transformador. Aquilo era o início de uma nova vida para ambos. Depois da inauguração, a vida continuou a se moldar em algo muito além do que Roberto esperava. Ele e Ana caíram em uma rotina que não parecia nada com a que ele tinha antes de encontrá-la. Agora, o dia começava com o café da manhã juntos, onde ela lhe contava sobre seus planos para a escola e os projetos no centro comunitário. À noite, muitas vezes jogavam jogos de tabuleiro ou liam juntos, algo que se tornou um ritual especial para ambos. Roberto também percebeu que a transformação não era apenas emocional. Ele havia mudado sua perspectiva sobre a vida. Antes, seus dias eram preenchidos por reuniões intermináveis e metas financeiras. Agora, ele encontrava propósito em pequenos gestos, ajudar uma criança a aprender algo novo, ouvir Ana falar com paixão sobre um quadro que havia pintado ou apenas caminhar com ela pelo jardim enquanto conversavam sobre o futuro. E o futuro era brilhante. Ana começou a se destacar na escola, não apenas por suas habilidades artísticas, mas também por sua dedicação e bondade. Ela se tornará um exemplo para outras crianças, mostrando que era possível superar até mesmo as piores circunstâncias. Um dia, enquanto voltavam de um evento escolar em que Ana havia ganhado um prêmio por um ensaio sobre o tema "O que significa ter uma família?", ela olhou para Roberto e disse: "Tio Roberto, você acha que podemos fazer mais centros como aquele?" Ele ficou surpreso, mas também orgulhoso. "Claro que podemos." Na verdade, já estava pensando nisso. Ele olhou para ela com um sorriso. "Acho que você está pronta para me ajudar a liderar esse projeto, não está?" Ana riu, mas havia determinação em seus olhos. "Eu estou pronta. Quero ajudar outras crianças, assim como você me ajudou." Aquele momento consolidou algo que Roberto já sabia há algum tempo. Ana não era apenas uma sobrevivente. Ela era uma inspiração, alguém que transformava a dor em força e a esperança em ação. Com o passar dos anos, o vínculo entre eles só se fortaleceu. Roberto viu Ana crescer e se tornar uma jovem cheia de sonhos e ambições. Ela nunca esqueceu suas origens, mas também nunca permitiu que o passado definisse quem ela era. Para ela, o futuro era um campo aberto de possibilidades. E, para Roberto, aquele novo começo não era apenas sobre criar algo para os outros. Era sobre redescobrir o que realmente importava na vida.
Ele, que antes acreditava que riqueza era a medida do sucesso, agora entendia que o verdadeiro valor estava nas conexões humanas, no amor e na capacidade de mudar vidas. Juntos, eles não apenas começaram uma nova vida. Eles criaram um legado que continuaria a crescer, tocando incontáveis corações e provando que, mesmo nas noites mais escuras, sempre há uma chance de recomeçar. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilha com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.